Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Quem está nos acompanhando em casa também online, sejam bem-vindos. Que bom que você veio. E você que está em casa nos acompanhando, quando puder também venha, esteja aqui conosco. Esse encontro ele é mais significativo presencialmente. Mas é muito bom a gente poder reservar esse tempo para adorar a Deus, para buscar orientação do Senhor, começar a nossa semana em sintonia com Deus. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela semana que tivemos e pedindo a presença dEle aqui conosco nesse culto, para que seja mais um culto marcante nas nossas vidas. Oremos. Pai, louvado seja o Teu nome, porque em todas as coisas o Senhor tem nos abençoado, Pai. Naquelas que lembramos e naquelas que também não lembramos. Todos os detalhes da nossa vida, nós podemos parar e ver a Tua mão, Pai. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, misericórdia, que não cessam, não falham e continuamente estão conosco, Pai. Estamos aqui para Te adorar, para render graças ao Teu nome, dizer que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Ser presente aqui no nosso meio, abençoa esse culto, fala conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem controlou a sua vida essa semana? Você mesmo? As circunstâncias? A gente tem um costume humano de tentar controlar todas as coisas. Mas a fé em Deus é um convite a abrir mão do controle. Você sabia disso? A fé é um convite a abrir mão do controle, a convidar Deus para reinar na nossa vida. Vamos nos colocar de pé e declarar que é Deus que reina sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, os nossos sonhos, sobre tudo aquilo que nós somos e fazemos. Vamos declarar, vamos nos colocar de pé e declarar que Deus é Senhor sobre a nossa vida. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra,
estamos aqui também porque temos sede de Deus, da sua palavra, da sua orientação. Precisamos ouvir Deus falando conosco. É uma delícia esse canto, diz que é um mel. Então vamos cantar. Precisamos da orientação de Deus. Queremos celebrar essa noite a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Ele nos libertou. Aleluia. Somos comprados por seu grande amor.
em Cristo nos resgatou. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer desse cântico a nossa oração, que confia no poder de Deus, no poder de Deus, no poder do nome do nosso Senhor Jesus. Cantemos. Senhor, venho a ti, pra meu coração transformar, desfrutar da graça que o Senhor me dá. Senhor, descobri que minhas fraquezas serão todas arrancadas no poder do teu nome. Guia-me, que o teu amor me segue. Leva-me junto a ti, Subirei ao alto como águia, estarei bem junto a ti, teu Espírito me conduz no poder do teu nome. Abra os meus olhos para contemplar tua face e sentir o teu amor e tua vida em mim. Muda o meu pensar para compreender teu querer e viver a cada dia no poder do teu nome. Guia-me, que o teu amor me segue. Leva-me junto a ti, Subirei ao alto como águia, estarei bem junto a ti, teu Espírito me conduz no poder do teu nome, no poder do teu nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que o Senhor está aqui conosco, Pai. Pai, muito obrigada por essa adoração, por esse louvor. Espero que o Senhor receba com todo o coração, que foi feito com muito amor, Pai. E sei que todos aqui agora estamos aguardando a palavra para aprender mais os teus caminhos, para continuar seguindo Ele, Pai.
Vamos agora nos preparar para isso e faça essa oração no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos modos que Deus se revela é através da sua palavra. E Ele deixou essa herança espiritual para nós de geração em geração. Assim como diz lá no Salmo 78, a leitura que faremos agora, peço que os irmãos abram suas Bíblias. Salmo 78, iremos ler dos versículos 1 ao 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina a confiar em Deus. O estudo da palavra de Deus faz com que possamos aprender e conhecer melhor a Deus. E é o que o salmista diz aqui. Através desse conhecimento, através deste estudo da palavra de Deus que foi transmitido de geração em geração e que nós fazemos também, é possível confiar em Deus, não se esquecer desses mandamentos e não ser desobediente, assim como o salmista diz que a geração passada tinha sido. E a escola dominical está retornando, meus irmãos. A partir do próximo domingo nós já voltamos com as atividades da escola dominical. E a escola dominical nos ajuda a conhecer a palavra de Deus, nos ajuda ao ensino da palavra de Deus, para que nós não percamos este conhecimento que vem da palavra de Deus contínuo, e que a escola dominical tem um papel fundamental para isso. Então, já fazendo um convite para todos, relembrando a todos que a partir do domingo que vem nós voltamos com as atividades da escola dominical. Nós queremos agora orar em prol disso, em prol desse retorno, para que tudo corra bem, para que nós tenhamos a consciência de que faz parte da nossa vida como cristãos, faz parte da nossa vida como discípulo, esse estudo, esse ensino. E nessa hora nós queremos fazer uma oração para isso. Eu vou convidar a Márcia para vir aqui à frente fazer uma oração em prol desse retorno da escola dominical. Santo Deus, nós te louvamos por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem ido à frente das nossas batalhas e em tudo o Senhor tem nos dado vitória. Mas agora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o reinício da escola dominical. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito
esteja tocando em cada irmão, para que eles sintam a necessidade de ouvir do Senhor, de aprender mais de Ti, de ser mais compromissado, ó Deus, com a Tua palavra. Nós te pedimos mesmo que o Senhor esteja tocando nos pais, para que os pais também possam trazer seus filhos, para que assim, ó Pai, eles sintam, Senhor, o compromisso de estarem na Tua casa, de aprender e praticar a Tua palavra. Nós tudo te entregamos, porque nós confiamos que esta é a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos cantar o hino 105. Eu convido a equipe de louvor para vir até a frente para entoarmos esse hino de louvor a Deus. Inspirados por esse hino, então vamos recorrer a essas palavras de vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu queria fazer um sermão diferente com vocês hoje. Queria fazer um sermão de trás para frente. Vocês já viram isso? Sermão de trás para frente? Só presbiteriano que faz isso, né? Tem que ser presbiteriano. Mas eu queria começar a mensagem hoje no último versículo do trecho que nós vamos ler, na conclusão do texto.
Nós vamos ler Atos 19 e eu quero ler com vocês o versículo 20. Para a gente fazer um sermão de trás para frente. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 19 de Atos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha que versículo, meus irmãos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora fala a verdade. Se não despertou em você o desejo de ler o que vem antes. O que será que estava acontecendo com a igreja, ou através da igreja, na igreja, que estava chegando nesse resultado? Que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Não deu vontade de ler o que vem antes? Não deu vontade de descobrir um pouquinho o que estava acontecendo aqui na igreja? Pois esse é o sermão de trás para frente. Vamos orar, meus irmãos, antes da gente ler e continuar a reflexão nesse texto. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque nós temos a tua palavra, porque nós podemos abri-la, ler e temos o auxílio do teu Santo Espírito. Por isso, nesse momento, Pai, derrama do teu Espírito sobre nós, para que a leitura, a reflexão, a meditação na tua palavra, Pai, provoque os nossos corações, transforme os nossos corações, acalente, desafie, renove em nós, Senhor Deus, o ânimo, o desejo de te servir, o amor pela tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, eu li esse versículo há umas semanas atrás e eu fiquei tão instigado que eu não dei conta, eu tive que ler o capítulo 19 inteirinho de novo. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite o que estava acontecendo com a igreja primitiva, a ponto de Lucas relatar isso, que a palavra de Deus crescia, prevalecia poderosamente. É claro que crescer significa tornar-se conhecida. A palavra de Deus estava se tornando conhecida por muita gente. Prevalecia poderosamente, as pessoas estavam ouvindo e aceitando a palavra de Deus. As pessoas estavam abandonando o pecado. A palavra de Deus estava prevalecendo sobre o pecado, sobre o inimigo. E o capítulo 19 está falando aqui no contexto de Éfeso, quando Paulo, então, inicia um trabalho lá na cidade de Éfeso. E eu quero ler com vocês, a partir do versículo 8, para a gente descobrir o que estava acontecendo para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor crescer e prevalecer poderosamente na cidade de Éfeso. Vamos então ao versículo 8? Nós vamos lendo, fazendo algumas pausas e algumas considerações para a meditação dessa noite. Então, o de versículo 8 diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, vamos trocar essa palavrinha por teimosos, cabeça dura e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, ou seja, separou aqueles que creram no ensino, na palavra, e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vamos fazer uma pausa aqui. Meus irmãos, então a principal razão pela qual a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente na cidade de Éfeso é porque ela estava sendo ensinada, pregada, num primeiro momento, para quem não cria, mas ensinada. Nós vemos aqui a presença do ensino, o apóstolo Paulo sentando com as pessoas, abrindo a palavra de Deus, lendo, explicando, o ensino estava acontecendo. Essa é a principal razão do versículo 20.
Paulo estava investindo no ensino. Investindo no ensino. E Paulo dá início à igreja de Éfeso e firma os passos daquela igreja através do ensino. Através do ensino. Primeiro ele estava na sinagoga, vocês repararam aqui, né? Ficou por 3 meses na sinagoga, só que os chefes da sinagoga começaram a criticar, começaram a dar uma de cabeça dura, não quiseram crer, não quiseram aceitar a pregação do evangelho. E Paulo então se retirou com aqueles que creram e foi para a escola de Tirano. Essa escola de Tirano provavelmente era uma escola para meninos judeus, e ele abriu espaço para o Paulo sentar com a turma e continuar ensinando a palavra de Deus. Paulo ficou, meus irmãos, 3 anos pregando e ensinando a palavra de Deus em Éfeso. 3 anos consecutivos. Conclusão que eu chego: o ensino da palavra de Deus é fundamental para a caminhada da igreja. É fundamental. Paulo está mostrando isso, que para firmar um trabalho, para uma igreja crescer, para uma igreja começar a dar passos firmes, consistentes, precisa investir no ensino. Precisa sentar e conversar sobre a palavra de Deus. Ler a Bíblia. E é lógico que isso não é feito de maneira aleatória, irresponsável. Isso é feito com base na oração, com base no agir, no mover do Espírito Santo. Mas o ensino é parte fundamental da caminhada da igreja. Por isso nós vamos retornar semana que vem com a escola dominical, meus irmãos. Porque o ensino é fundamental. Porque vale a pena trazer a nossa família para sentar aqui e a gente ouvir da palavra de Deus. De vez em quando a gente vai compartilhar, de vez em quando a gente vai ouvir, vai ser edificado. Vale a pena. E eu ouso dizer, meus irmãos, que só ler a Bíblia em casa não é suficiente. Importantíssimo e fundamental no processo do ensino. Mas só eu ler a Bíblia em casa não é suficiente. Eu preciso ler a Bíblia com o povo de Deus. Eu preciso receber a orientação junto com o povo de Deus. Toda a Bíblia caminha nesse sentido, de uma busca pessoal e de uma busca comunitária. De Deus falando com a pessoa e de Deus falando com o seu povo. É um risco muito grande a gente achar que a gente pode conduzir a nossa vida só a gente lendo a Bíblia, só a gente orando, e só a gente tirando as nossas conclusões, os nossos achismos. É um risco muito grande. Não é seguro. Aliás, a Bíblia não indica esse caminho, de forma alguma. Ela indica a nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus individual e coletiva. Nós precisamos, meus irmãos, dessa edificação na palavra de Deus juntos. E a escola dominical cumpre esse papel muito bem. Muito bem. Então, se nós queremos ser uma igreja que aqui em Poços de Caldas a palavra do Senhor vai crescer e prevalecer poderosamente, nós precisamos investir no ensino. Nós precisamos sentar com as pessoas e ensinar a palavra de Deus. Pregar, anunciar o evangelho, mas a etapa continua. Vocês lembram lá de Mateus 28? Na grande comissão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Termina aí? Como que continua o versículo? Ensinando-os a guardar. O processo da evangelização, ele começa com o anúncio da palavra, com o convite à fé. Mas a segunda etapa ela é muito maior, ela é constante, ela não para. E a igreja é chamada a investir nesse ensino. Nós somos chamados a investir. Primeiro, participando, trazendo a nossa... A gente acha importante, a gente traz a nossa família. A gente levanta cedo. A gente levanta no domingo e vem com os filhos, porque é importante, porque é essencial, é fundamental. Então, meus irmãos, a principal razão porque a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente em Éfeso é porque lá estava sendo ensinada a palavra de Deus. E eu descobri aqui nesse texto, meus irmãos, que o ensino da palavra de Deus,
ele se manifesta de maneira poderosa na vida das pessoas que ouvem. E na continuação do texto aqui nós temos pelo menos três formas de manifestação do poder de Deus nessa cidade, nesse povo que estava sendo ensinado na palavra de Deus. Esse povo estava levando a sério o ensino na palavra de Deus. E eu queria compartilhar daqui para baixo esses três resultados. Então vamos continuar a leitura, ali no versículo 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós temos aqui algo extraordinário. A princípio até chama a nossa atenção, né? Mas como assim, né? Levava a roupa do Paulo e o negócio acontecia, né? A gente já viu muita gente tentando fazer isso hoje, né? Com peça de roupa, com lencinho, né? Joga o lencinho lá, o apóstolo passa o lencinho, devolve, leva o suor embora, para ver se cura. Mas não é assim que funciona, não. Não é com base na pessoa. O texto deixa muito claro. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu queria destacar aqui é que quando o ensino da palavra de Deus acontece, o poder de Deus se manifesta. De diversas formas. Transformando, salvando, curando. O poder de Deus se manifesta. Porque a palavra de Deus, ela não é vazia. É a palavra de um Deus que é poderoso. É a orientação de um Deus que pode todas as coisas. Mas nós vemos aqui no texto, no versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, operava essas coisas. Não era o Paulo. Então, se Deus permitia que uma peça de roupa curasse alguém, não era mérito do Paulo, era mérito de Deus, do poder de Deus. Mas a ênfase que eu queria dar é essa. Quando a palavra de Deus é ensinada, o poder de Deus se manifesta. Realidades são transformadas, as coisas mudam. As coisas mudam. Essa é a primeira manifestação, milagres, curas, transformações. Porque a palavra de Deus estava sendo ensinada, estava sendo proclamada. Você crê no poder da palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus pode transformar a sua vida? Transformar realidades? Pode mudar a nossa cidade? Pode mudar o nosso país? Você crê nisso? Nós precisamos crer, meus irmãos, que quando a palavra de Deus é ensinada, coisas extraordinárias acontecem. Milagres. Porque é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Então a primeira manifestação que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa. A segunda, a partir do versículo 13, onde diz assim, E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço a Jesus e sei quem és Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então olha que cena interessante, meus irmãos, aconteceu na cidade de Éfeso, ali na região onde Paulo estava pregando o nome de Jesus, o reino de Deus, proclamando a palavra de Deus. Aconteceu que 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, que provavelmente ocupava esse cargo de exorcismo, de retirar espíritos imundos da vida das pessoas, as pessoas procuravam essas pessoas que faziam isso. Acontece que chegou uma parada dura lá e eles não deram conta. E o que mais me chama a atenção aqui é o que o espírito maligno falou para aqueles 7 homens. Eles
estavam tentando usar uma influência que não existe no mundo espiritual. Eles estavam tentando usar a influência do compromisso que Paulo tinha com Jesus, com a sua obra, com a palavra de Deus. Tipo falando assim, olha, eu conheço Paulo. Vocês vão sair desse corpo aí, porque eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus que ele prega, eu já ouvi falar. Era como se eu estivesse falando assim, ó, hoje. Se eu chegasse para um endemoniado e falava assim, ó, eu sou amigo do pastor Walter. Você pode dar o pé, porque o pastor Walter é servo de Jesus. E é como se a gente estivesse aí usando uma influência de uma gangue, né? Falando, ó, você não se mete comigo não, porque eu sou amigo do pastor Walter. Né? Ele tem 1,96 m, não é pouca coisa não. Mas vocês já viram alguém falar assim, ó, você não se mete comigo não, porque eu sou o irmão do fulano? Às vezes a gente transfere a influência de alguém. No mundo espiritual isso não existe, meus irmãos. Não tem como eu usar o compromisso que o pastor Walter tem com Deus e com o reino de Deus para falar para o espírito maligno assim, ó, eu sou amigo do pastor Walter. Ele vai virar para falar para mim e falar assim, ó, eu sei quem é o pastor Walter, mas eu não sei quem é você não. Ele eu sei, ele tem compromisso, ele tem identidade. A identidade dele está em Jesus Cristo. É isso que os espíritos malignos, ou o espírito maligno está falando para aqueles 7 homens. Eu conheço Paulo, ele é comprometido com Jesus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Mas vocês eu não conheço, não. De você eu não corro, ou de vocês eu não corro. Sabe a conclusão que eu tiro aqui, meus irmãos? Só há vitória sobre o inimigo quando a nossa identidade, o nosso compromisso estão firmados em Cristo e na sua palavra. Nós só vencemos, só prevalecemos contra o inimigo quando nós temos compromisso com Jesus e com a sua obra. Não tem como a gente terceirizar o compromisso de Deus, o compromisso com Deus. Não tem como a gente usar a influência de alguém. Ah, eu conheço fulano que ora bastante, que lê a Bíblia, que leva a família na igreja, que é comprometido, que ajuda, que serve. Não tem como. O compromisso é individual. A nossa identidade em Jesus é individual. Ninguém consegue para a gente não consegue para ninguém. Pois saiba que se você quer ter vitória sobre as investidas do inimigo, você precisa ter compromisso com Jesus, com o seu reino e com a sua palavra. Não tem outro jeito. Não tem como a gente pedir para alguém vencer o inimigo para a gente. Não tem como. Lembre-se disso, meus irmãos. O que o inimigo mais teme é uma vida comprometida com Jesus e com a sua palavra. Se você quer fazer o inimigo tremer na base, tenha compromisso com Jesus e com a sua palavra. Agora, se o compromisso é superficial, é meia boca, a gente que tem que tremer. Porque a gente está abrindo uma brecha enorme. Enorme. A segunda manifestação do poder de Deus, quando a palavra é ensinada, quando a igreja leva a sério a palavra de Deus, é que há vitória sobre o inimigo. Há vitória sobre o inimigo. O ensino da palavra de Deus produz essa identidade, esse compromisso na vida das pessoas, de tal forma que o inimigo vai dizer assim, ó, eu conheço, sei quem que ele é. Servo de Jesus, serva de Jesus. Ali eu não vou ter vez, não. E o terceiro e último, meus irmãos, tá? A partir do versículo 18, que eu queria ler com vocês também. Diz assim. Muitos, aliás, 17, perdão. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram
vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, os seus pecados, os seus maus caminhos. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Meus irmãos, a terceira manifestação poderosa de Deus, a partir do ensino da palavra, é a libertação. Quando a palavra de Deus é ensinada, há libertação. Vocês viram que as pessoas chegavam e confessavam os seus pecados, as suas obras ruins, os seus maus caminhos, entregavam livros que não eram de acordo com a vontade de Deus para serem queimados, descobriram que aquele caminho não leva a lugar nenhum. E eu não posso deixar de citar João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade... Pois era isso que estava acontecendo. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso estava acontecendo em Éfeso. A palavra de Deus estava sendo pregada, as pessoas estavam se encontrando com a verdade e estava acontecendo libertação. Libertação de ideologia, de caminhos que não levam a nada, e as pessoas se encontrando com o caminho da vida. Com o caminho da vida. O cristianismo, meus irmãos, não é mera filosofia. O cristianismo não é mera ideologia. O cristianismo é um caminho que o cristão trilha com toda a sua vida, porque é o caminho da vida. Vocês já notaram que aqui em Atos, algumas vezes, os cristãos eram chamados de os do caminho? Ou então o cristianismo era chamado o caminho? É porque o cristianismo não é só uma ideologia. Não é só um conjunto de regras. É um caminho a ser trilhado com toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida. E nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que há tantas ideias. Nós vivemos num mundo em que há tantas verdades, e a nossa tendência é ficar confuso. Qual é a verdade? Qual é o caminho? Para onde eu vou? Eu vou crer no quê? Eu vou investir a minha vida em que sentido? Pois nós sabemos que o único caminho é Jesus. Não posso deixar de citar João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Não tem. Não tem. Não tem. Portanto, se a nossa vida está sendo baseada numa ideologia humana, é um caminho ruim. É um caminho perigoso. Não é o caminho da salvação. Quando a palavra de Deus é ensinada, meus irmãos, as pessoas se encontram com a verdade, se encontram com esse caminho, tem a direção certa e há a libertação. As pessoas se libertam dos maus caminhos, das práticas ruins, da visão errada do mundo, da visão errada das coisas, da visão errada do dinheiro, da visão errada da sexualidade. As pessoas se libertam. Há a libertação. Por isso, se você crê no poder da palavra de Deus, ela vai libertar a sua vida de alguma coisa, ou vai nos libertando daquilo que às vezes nos segura, nos prende. Mas precisamos investir no ensino. Precisamos investir. O ensino da palavra de Deus produz libertação. E aí nós chegamos no versículo 20, meus irmãos. Assim a palavra do Senhor. Vamos ler junto? Todos juntos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Faz sentido o versículo agora? Porque a palavra de Deus estava sendo ensinada. E isso gerou milagres,
curas, transformações. Produziu isso na vida das pessoas. Produziu também vitória sobre as investidas do inimigo. Mas não por meio daqueles que tinham um compromisso assim, que eu ouvi falar, eu conheço Paulo, já ouvi falar. Não. O inimigo ele foi derrotado aqui nesse caso, porque nós vimos que o nome de Jesus era engrandecido, porque Paulo tinha compromisso, porque as pessoas estavam sendo chamadas ao compromisso com Deus e com a sua palavra. E por último, esse ensino estava produzindo libertação. Por isso eu queria convidar você a investir no ensino, na palavra de Deus, na sua vida, na vida da sua família, através da sua prática devocional diária, mas também através da escola dominical, através daquilo que a igreja, que o povo de Deus oferece. Essa busca juntos também é importante, produz um crescimento na nossa vida que em nenhuma outra esfera a gente consegue. Por isso invista na escola dominical. Por isso faz sentido a gente voltar com a escola dominical, porque é importante, é base, é fundamento. Vai ser a palavra de Deus voltando a ser explicada, esclarecida. E aí, meus irmãos, a gente pode sonhar juntos, que aqui em Poços de Caldas, a palavra do Senhor vai crescer e prevalecer poderosamente. Amém? Eu creio nisso. Mas nós precisamos investir no ensino. Como igreja, como pessoas, como irmãos em Cristo, o convite é esse, para você vir à escola dominical, trazer a sua família, porque é importante, porque faz uma igreja crescer, porque liberta, porque manifesta o poder de Deus, porque nos dá condição, ferramentas, nos dá a armadura de Deus para a gente vencer as investidas do inimigo. Vocês lembram lá do capacete da salvação? A armadura de Deus. Nós precisamos nos munir com essa ferramenta, com essa armadura, e a escola dominical nos ajuda. Por isso, um convite especial. Essa mensagem, meus irmãos, é para você, em primeiro lugar, lembrar o poder da palavra de Deus na nossa vida. Como é importante a gente investir no ensino. Essa é a primeira coisa. A segunda, incentivar você a vir trazer a sua família e participar da escola dominical. Então, que Deus nos abençoe. Deus continue falando conosco. Deus continue manifestando o seu poder através do ensino da sua palavra, mudando vidas, realidade, nos libertando, trazendo para nós vitória contra as investidas do inimigo, mostrando o caminho, a direção. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Leia, leia, leia a palavra de Deus. Amém. Convido a equipe para vir à frente para cantarmos o hino 101. Peço à igreja para se colocar de pé também, para cantarmos juntos.
Nosso culto está... A igreja pode se sentar. Nosso culto está chegando ao final. Queremos agradecer a participação de todos. Convidar, então, para o próximo domingo, o retorno da escola dominical. Todos possam vir, participar, trazer as suas famílias. Meus irmãos, sobre a escola dominical, só um aviso, uma orientação. Nós vamos funcionar da seguinte forma. Domingo às 9 horas, nós vamos ter uma abertura mais breve e vamos nos dividir somente em uma classe aqui para jovens e adultos e lá atrás para crianças e adolescentes. Então nós vamos ter uma sala para crianças a partir de 3 anos, né, Priscila? De 3 a 6 e uma outra classe de 7 a 11. E depois os adolescentes a partir de 12 e jovens e adultos aqui numa classe para a gente conseguir ter uma segurança melhor. A princípio nós vamos funcionar dessa forma. Então se você tem criança, traga criança. Se quiser trazer visitante, pode trazer, não tem problema nenhum, né? Mas nós vamos funcionar a princípio dessa forma, ok? Por enquanto, sem aquela classe dos homens que funcionava ali, sem a classe das mulheres, os homens e as mulheres permanecem aqui numa única classe. Depois a situação flexibilizando mais, a gente tendo mais segurança, mais tranquilidade, a situação da pandemia melhorando, a gente vai retornando com as outras classes, ok? Então um convite especial para a gente domingo que vem, 9 horas. Então o convite da reunião está feito, da escola dominical. Agora o convite das reuniões de oração de quarta-feira será do presbítero Marcelo e presbítero Paulo, e eu acho que está a cargo aqui deles, né, de fazerem. Qualquer pessoa que tiver o desejo pode participar, mas os grupos dessa semana são o presbítero Marcelo e o presbítero Paulo, então nas quartas-feiras aqui no templo, e os convites estão feitos, então quem puder participar, participe. Então eu vou fazer uma oração final para encerrarmos o nosso culto, e o pastor Ricardo impetrar a bênção de Deus sobre nós. Vamos orar. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para essa oração do seminarista Túlio. Só lembrando também que a partir do domingo que vem vai ter culto infantil no culto à noite. Então é uma novidade gostosa aí também para as crianças, ao mesmo tempo desafiadora, porque nessa situação é novidade, mas gostosa. As crianças sentem falta, né? Mas a partir da semana que vem vai ter o culto infantil durante a pregação. Santo Deus e Pai, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui reunidos como um povo para te adorar, para te buscar, e é muito gratificante, Senhor, estar aqui como um só povo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para que possamos ter o desejo de buscar a Tua Palavra, de te conhecer mais, ó Deus, através da Tua Palavra que foi revelada para nós, que o Senhor deixou para nós, ó Pai, como uma herança espiritual, e que podemos te conhecer através dela, Pai, e que o nosso coração possa arder, ó Deus, para te conhecer através dela, Senhor. Pedimos que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais, através desse conhecimento, ó Pai, melhorar a nossa vida, melhorarmos como ser humano e estarmos mais parecidos com o Senhor a cada dia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter consciência, Pai, de que somos o sal, somos a luz deste mundo e que precisamos, ó Pai, do Senhor para isso. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito, derrama sobre nós, ó Pai, luz, para que possamos, ó Pai, inspirar a outras pessoas, ó Deus, a Te buscarem também. Ser conosco essa semana. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, que a presença do Deus Criador, aquele que fala, a presença do Deus Salvador, o Verbo, a Palavra, e a presença do Espírito Santo, aquele que esclarece os nossos corações, sejam com você, com a sua família, com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.